Olá, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Iniciamos nesse momento mais um programa Ensino Espírita, dando sequência às aulas do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. E hoje você assistirá à terceira aula teórica do curso, Doutrina Espírita e Allan Kardec. E se você deseja replicar esta aula na sua casa espírita, preste atenção nos materiais utilizados. Primeiro, temos o livro do curso, Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita. Livro esse que deverá ser utilizado pelos alunos em todas as 14 aulas teóricas do curso. Também temos o plano de aula, que juntamente com os slides, poderá ser baixado no site www.centroespírita.com. Vamos repetir, www.centroespírita.com. Para essa aula, temos ainda outros materiais, como, por exemplo, o formulário de frequência, usado logo no início para a chamada dos alunos. Para o momento Reforma Íntima, temos o livro do Sustentáculo Doutrinário, que é o Há 2000 Anos, Romance de Emmanuel, que os alunos vão acompanhando, lendo e analisando, capítulo por capítulo, aula após aula. Temos a Agenda Reforma Íntima, usada no momento reflexão, uma agenda de uso diário que os alunos, nesse dia da aula, usarão na parte do balanço da semana. Para a divisão em grupo, o instrutor deverá, previamente, ter confeccionado os cartazes e fixado nas paredes, para a divisão e orientação da formação dos diversos grupos. Também para a divisão em grupo, o instrutor deverá ter providenciado um pequeno quebra-cabeça, como dinâmica de divisão em grupo. Como outros materiais, temos ainda 2 vídeos que serão utilizados na aula, o vídeo Doutrina Espírita e Allan Kardec, produzido pela TV Mundial de Espiritismo, e o vídeo, os episódios de Hydesville e as Irmãs Fox. Além disso, o instrutor deverá ter em mão o roteiro de estudo em grupo, que auxiliarão os alunos na condução do estudo. Bom, além disso, será sempre bom ter fita crepe para fixar algum cartaz, alguma coisa que você ainda queira utilizar. Na aula de hoje, nós vamos usar uma TV, mas você também poderá usar um projetor multimídia ou um retroprojetor. Não se esqueça de checar todos esses equipamentos e materiais antes do início da aula. E hoje, contamos com a presença da instrutora Juliane Dias. Uma ótima aula para todos. Tudo bem? Joia. Tudo bem, Felipe? Dona Elisa, como vai? E aí, gente, tudo bem? Como passamos a semana? Tudo tranquilo? Vamos então fazer a nossa prece nesse momento, fechando os nossos olhos, buscando uma posição confortável na cadeira e mentalizando nesse instante a doce figura de Jesus que nos acompanha durante essa aula. Muito bem, pessoal. Então vamos fazer a nossa chamada para ver se está todo mundo aqui. Vamos lá. Alice. Presente. Andressa. Presente. Elisa. Todo mundo leu? Todo mundo estudou em casa? Todo mundo. Sim, né? Bom, então nós vamos passar agora para o nosso primeiro momento da aula, que é o momento da nossa reforma íntima. Então, 2 a 2 agora, nós vamos conversar como foi a nossa semana, né? O que aconteceu de novo, o que teve de bom, lembrando sempre que Jesus está conosco nessa conversa, certo? Então, nós vamos ficar aqui os 2. A senhora vira aqui, por favor, com Gilberto. Mais os 2, Netinho e Dona Umbelina. Fazer o tempo, não. Nós vamos agora para a segunda parte, né? O segundo momento, que é o estudo do nosso sustentáculo doutrinário. Então, o capítulo 3 é qual? Em Casa de Pilatos, certo? Quem gostaria de falar para a gente? Isso, Alice, pode falar para a gente como é que foi?
Bom, é um momento em que Públio, Lívia estão jantando na casa do Pilatos. E nesse momento mostra todos aqueles sentimentos, digamos, sentimentos menores de vaidade, de sensualidade. Bem. Né? E agora o capítulo 4. A Maria Helena? Eu, Maria Helena. Ótimo. Nesse mesmo jantar tinha o Sulpício, né? Que era, parece tipo um general lá de Pilatos. E aí ele comenta sobre o profeta, né? Sobre Jesus. né, o Exatamente. Fala que a vontade dela maior, mais do que ganhar um brinquedo novo, ganhar um presente, né, de que valor que fosse, né, era melhor ela conhecer Jesus. Agora nós vamos para o terceiro momento, que é o momento da nossa agenda, tá bom? Então, individualmente, cada um de vocês vai pegar aí, por favor, o balanço da segunda semana, ok? Eu vou levar. Aí vocês respondem, por favor. Ótimo. Agora nós vamos passar para a próxima etapa da nossa aula, que é o estudo do livro Conheça o Espiritismo. Todo mundo trouxe seu livro? Sim. Muito bem. Então, o tema da nossa aula de hoje é a doutrina espírita e Allan Kardec. Bom, para a gente entrar nesse tema, eu gostaria de saber de vocês quem já ouviu falar das mesas girantes. Alguém já ouviu falar? Levante o dedo. Muito bem. De efeitos mediúnicos, alguém já ouviu falar? Não. Ótimo. Hoje nós vamos aprofundar então os estudos a respeito disso. Tá bom? Vamos ver então agora, nesse momento, um vídeo para a gente esclarecer e dar início a esse conteúdo, ok? O dia 31 de março é uma data especial na história do Espiritismo. Foi neste dia que ocorreu o primeiro diálogo entre as irmãs Fox e o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinada 5 anos antes na casa em que eles moravam, numa pequena cidade do estado de Nova York chamada Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte. A família Fox, que era metodista, tinha alugado aquela casa de madeira 1 ano antes. Ali moravam o Sr. John David, sua esposa Margaret e suas 2 filhas, Kate, de 9 anos, e Margaret, de 12 anos. Eles tinham outros filhos que não moravam com eles. Antes da família Fox, outros inquilinos que moravam naquela casa já tinham se queixado que estranhos ruídos eram ouvidos ali. Aqueles ruídos, que começaram aos poucos, foram aumentando de intensidade. Eram barulhos de arranhões nas portas e paredes. Outras vezes eram batidas ou até mesmo barulhos de móveis sendo arrastados. Muitas vezes, essas vibrações eram tão fortes que as camas tremiam e até se deslocavam do chão. Kate e Margaret, assustadas, não conseguiam dormir e iam para o quarto dos pais. Kate, a mais nova, teve uma ideia: desafiar aquela força invisível, começando a dialogar com ela. Batendo palmas, falou: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço." Imediatamente, ela ouviu o mesmo número de batidas. Kate continuou: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. As batidas foram exatamente iguais. A senhora Fox então passou a fazer perguntas. Pediu ao desconhecido para dizer a idade de suas filhas e a resposta do número de batidas foi correta. Estabeleceram, então, uma espécie de comunicação com o espírito, criando um alfabeto do tipo telegrafia espiritual. Descobriram, então, que este espírito comunicante, que tinha sido um vendedor ambulante de nome Charles Rosman, tinha sido assassinado a golpes de facada há 5 anos por uma pessoa chamada Sr. Bell, que na época habitava aquela casa. Foram feitas escavações no local indicado e acharam alguns ossos e cabelos humanos.
56 anos mais tarde, foi encontrado próximo ao local, embaixo da parede, o esqueleto completo com uma lata do mascate, provando que o corpo tinha sido removido de um lugar para o outro, com medo de ser descoberto. Em 1855, Hippolyte Léon Denisard Rival, professor francês de aritmética, pesquisador de astronomia e magnetismo, foi convidado por um amigo seu a ver de perto essas manifestações que ocorriam nos salões da capital francesa. Rival tinha então 51 anos e já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia bem o que estava acontecendo. Homem criterioso, Rival não se deixava levar por modismos e, como estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecimentos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. O professor, então, participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento das que faziam parte do espetáculo. Como os móveis por si só não poderiam mover-se, havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre eles e respondendo aos questionamentos dos presentes. Rival presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade, e que ele, Rival, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Atento aos dizeres do espírito e depois de muitos questionamentos à entidade, pois não era um homem de impressionar-se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. Através dos espíritos, Rival descobriu que uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar Doutrina Espírita, ou Espiritismo. No início, para receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo mecanismo, a chamada cesta peão. Nas bordas das cestas, os médiuns, pessoas com capacidade de receber mais ostensivamente a influência dos espíritos, colocavam suas mãos e, através de movimentos involuntários, as frases-respostas iam se formando. Com o decorrer do tempo, a cesta peão foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos médiuns, fenômeno que ficou conhecido como psicografia. Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revisadas e analisadas várias vezes, dentro do bom senso necessário para tal. Com todo o esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita, a codificação, tendo início em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, nós vimos aqui o episódio das Irmãs Fox e as mesas girantes. Muito interessante esse vídeo, não é mesmo? Bom, nós vimos que a história se passou em Hydesville, né, uma cidadezinha, um vilarejo nos Estados Unidos, onde aconteceram todos esses fenômenos, as batidas, né, na casa das irmãs Kate e Margaret. Hoje em dia, o que virou essa casa? Virou um museu. Então, eu trouxe aqui para a gente poder ver como está a Hydesville atual. Olha só que interessante. Hydesville Memorial Park. Lá se transformou, foi conservado então aquele lugar para mostrar tudo o que aconteceu. Então virou um museu. O local onde as irmãs Fox tiveram, né, o primeiro comunicado com o espírito, o lugar de nascimento e santuário do espiritismo moderno. Então ali nós temos as fotos de John David Fox e Margaret Fox, o pai, né, e a mãe das moças.
Em 11 de dezembro de 1847, a família Fox mudou-se para a comunidade rural de Hydesville, em Nova York. Durante as duas últimas... Ali é um retrato da casa antiga, né? Como que era lá no momento em que elas viveram. Então, só lembrando que esse fato aconteceu há 2 séculos, né? Em 1848. Esta é a nova construção no local original da família Fox, né? Ali é Fox Rural. Dentro dessa estrutura está pendurado um retrato das irmãs Fox, bem como a fundação exposta da casa de origem. Então caíram as paredes, mas a fundação ali que a gente vê toda em pedra continua lá intacta, foi preservada do mesmo jeitinho que era ali, demarcando os quartos, a sala, a cozinha, enfim. Muito bem. O resto das terras é um parque dedicado à meditação e reflexão interior. Então, eles recebem, né, até hoje, muitas pessoas que procuram pela curiosidade dos fenômenos. Porque a gente vê que naquela época foram fenômenos que chamaram a atenção de todo mundo, mas que hoje em dia continuam também chamando a atenção. Então, todo mundo quer saber se aconteceu mesmo, onde que foi esse local, quero ir lá ver, quem quer ir lá ver, então vai, procura e encontra lá esse memorial. Vocês perceberam, então, que a nossa sala hoje está um pouco diferente, não é verdade? O pessoal da primeira fileira agora vai fazer parte do grupo número 1. Da segunda fileira vai fazer parte do grupo 2. Então, cada fileira vai ser um grupo. Combinado? O primeiro grupo aqui vai ser o grupo 1, vai se posicionar, vai levar as cadeiras para esse canto da sala. O grupo 2, lá para o fundo. A terceira fileira para o canto direito ali no fundo. E a última fileira vai trazer as cadeiras para cá. Certo? Depois que vocês posicionarem as cadeiras, por favor, um representante de cada grupo vai pegar as mesinhas que estão ali no canto da sala, tá bom? Ok. Então, cada grupo vai receber agora, dentro desse envelope, um quebra-cabeça. Vocês posicionem, por favor, o quebra-cabeça em cima da mesa para montá-lo, ok? Ok. Dentro também vai ter um roteiro de estudo. Então, a gente vai ler esse roteiro e buscar o conteúdo que está especificado no nosso livro Conheça o Espiritismo. Dúvidas? Muito bem. Então, grupo 1, envelope. Grupo 2. Ok. Ok, então vocês agora procurem aí no roteiro de vocês, de cada grupo, o conteúdo que você vai estudar. Gostaria que cada um elegesse um representante, conforme está aí no roteiro de vocês, para vir aqui na frente, fazer a leitura da perguntinha e responder, é claro, né? Então vamos lá, o grupo 1, por favor, quem é o representante? De acordo com o nosso quebra-cabeça e pelo que nós estudamos, vamos ler aqui a pergunta. Qual é a terceira revelação prometida por Jesus aos homens? Cite-se um acontecimento relevante na sinopse da vida de Allan Kardec. Aconteceu no dia 25 de março de 1856. Então, nosso grupo foi perguntado, né, quais são as obras básicas da doutrina espírita. Então, no estudo, a gente descobriu que as 5 obras básicas é o Livro dos Médiuns, né, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Bom, Olímpio Teles de Menezes foi um dos precursores, né, do movimento espiritista no Brasil. E Bezerra de Menezes, né, iniciou uma série de trabalhos sobre o espiritismo, preparando o país, né, para a doutrina de Ismael. Muito bem, Maria Helena. Palmas para ela. É isso mesmo. Bom, pessoal, todos os grupos estão de parabéns.
E agora, para a gente reforçar o nosso conteúdo, reforçar o nosso estudo, nós vamos agora ver alguns slides. Vamos lá? Todo mundo prestando atenção? A doutrina espírita e Allan Kardec. Então, nós temos aqui o surgimento da terceira revelação. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, veio o Decálogo para a gente como sendo a primeira grande revelação. Após o Decálogo, veio quem? Jesus, trazendo a sua lei de amor. O amor era a lei. E prometeu também a terceira revelação, que é esclarecido para a gente como sendo o Espiritismo. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, ele veio realmente trazer o consolo e explicar todas as coisas. O Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Vai mostrar para a gente, essa relação, que não estamos sozinhos. Mostra também aí no estudo que vocês viram os 3 aspectos da doutrina espírita. No primeiro aspecto, ela investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis, fatos, forças e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. Segundo aspecto, de suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas, resulta o conhecimento humano da paternidade divina e da irmandade universal de todos os seres da criação, estabelecendo desse modo o culto natural do amor a Deus e ao próximo. E a última, cogita, induz, deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais. Generaliza e sintetiza, reflete, aprofunda e explica, define motivos e consequências, comos e porquês de fenômenos relativos à vida e à morte. Então, essa é a característica da filosofia. Então, nós vamos ver que a religião está aqui nesse segundo aspecto. Nesse aqui, nós temos a filosofia e aqui a ciência. Então, esses são os 3 aspectos da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. São os aspectos que formam a nossa doutrina. Somente sendo assim como é, poderia o Espiritismo realizar a sua grande missão de transformar a Terra, de mundo de sofrimentos, de provas e expiações, em orbe regenerado e pacífico, a caminho de mais altas expressões de glória cósmica. Então, nós somos uma religião que não fica presa ao cientificismo, ao empirismo que a ciência lhe impõe, que está sempre de pesquisar alguma coisa para saber se é verdadeira, nem fica presa também somente aos porquês que a filosofia impõe. Por que estou aqui? Por que estou nesse mundo? Não é isso? Ela junta a ciência, a filosofia e a religião. O Espiritismo é para nós o consolador prometido por Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, Jesus prometeu, viria o Consolador prometido. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê e absolutamente não conhece. Então, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos
espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos, na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então agora, nós vamos passar para a exibição de um vídeo também muito interessante, que vai falar um pouquinho do que a gente estudou, do que a gente já viu e trazer algumas coisinhas novas também. Vamos contar a história da doutrina espírita e de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4 e logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Thénizard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência. Os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira revelação prometida por Jesus, a doutrina espírita. Muito interessante, né? Bem divertido. É uma forma diferente aí que eles encontraram de mostrar para a gente a nossa doutrina, né? E o nosso codificador.
Bacana, né, gente? Muito bem. Então, agora, para a gente dar prosseguimento, vou pedir para vocês formarem um semicírculo, ok? Então, nós acompanhamos aqui pelos slides, até agora, o Consolador Prometido. Então, vamos dar prosseguimento aqui para a gente observar os outros aspectos da doutrina. Sobre um conteúdo que a gente até já viu, já foi falado. Então, vamos aprofundar um pouquinho. Apareceu aqui de novo a foto das irmãs, né? Da Kate e a Margaret. E ali em cima, a casinha de Hydesville, né? Onde aconteceram aqueles fenômenos que a gente viu no início da aula. Então, vamos ver ali esse fenômeno que é considerado um antecedente histórico, né, da doutrina espírita. O episódio de Hydesville. Nessa modesta residência, se verificaram fatos estranhos que alarmaram seus moradores e toda a vizinhança. Ruídos, pancadas, batidas, punham todos em desassossego. Ninguém descobria sua origem. Kate, de 11 anos, resolveu desafiar o mistério. Estabelecera-se assim, naquele memorável 31 de março de 48, a telegrafia espiritual. Outro fato que também marcou foram as mesas girantes. Olha só, tem ali uma foto também muito interessante. Para tirar os homens do torpor espiritual em que viviam, para que se preparassem para receber uma revelação, era preciso, em verdade, que ocorressem fenômenos capazes de lhes provocar o medo, o assombro, a maior curiosidade. Para que recebessem a revelação, ela precisava chamar a atenção. Então, é uma forma encontrada para que a humanidade voltasse o seu olhar para o fenômeno espiritual. Então, vieram as mesas girantes, que alarmaram mesmo a sociedade daquela época, eram até expostas em reuniões mesmo, como uma atração, e despertou a curiosidade do nosso amigo, que está ali na foto, quem conhece? Esse todo mundo conhece. Despertou a sua curiosidade de pedagogo para investigar aquele fenômeno, né? Então, vamos ver quem era Allan Kardec. Olha só, nasceu em 1804. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em Lyon, na França. Esse era o seu verdadeiro nome. Ótimo, então é lá na França que se inicia esse movimento. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet. Em 54, tomou conhecimento das mesas girantes e falantes. Então, olha lá, esses fenômenos que a gente viu acontecendo, tanto o das irmãs Fox quanto das mesas girantes, estavam chamando a atenção de toda a sociedade. E ele ali tomou conhecimento, né, despertando a sua curiosidade. Em 56, ele recebe ali, ó, a primeira manifestação do Espírito de verdade, como o nosso grupo ali comentou, não é isso? Recebeu a primeira manifestação. Também no mesmo ano, né, no mês seguinte, ele recebe a revelação da sua missão. Então, ele ouve falar das mesas girantes, aguça-lhe sua curiosidade e vai atrás. Então, ele recebe essa manifestação do Espírito de verdade e, em seguida, já é revelado para ele que ele teria uma missão. Em 57, após ser revelada essa missão, ele edita o Livro dos Espíritos. Ali vemos uma foto, né, atual do seu túmulo. Em 58, início da publicação da Revista Espírita. Em 59, publicou o livro O que é o Espiritismo. Em seguida, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, O Céu e Inferno,
a Gênese e em 1869, aos 65 anos, desencarna pela ruptura de um aneurisma. Foram publicados textos também inéditos que foram configurados na Obras Póstumas, né, no seu livro. Bom, então vamos ver ali, para relembrar, como já foi dito ali pelo nosso companheiro, quais são as obras publicadas, né, no início da codificação. O primeiro, começando daqui, o Livro dos Espíritos, em seguida o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. E no Brasil, como que se deu o movimento espírita? Vamos ver? Olha só, a obra de Ismael, por volta de 1840. Ao influxo das falanges de Ismael, chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil. Conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Traziam por lema, dentro de sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Então, esse foi o início, com os médicos já descobrindo o poder da mediunidade. Em 65, surge ali a presença de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Em seguida, nós vemos a participação e a forte influência de outras 2 figuras muito marcantes para o movimento espírita, que é quem? E esse? Então, Bittencourt Sampaio ali, ó, divulgando também, e Bezerra de Menezes, influente ali no jornal O País, né, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo. A Federação Espírita Brasileira, que foi fundada, né, ali em 1884, no Rio de Janeiro, organizando o espiritismo no Brasil. Chegamos ao fim, então, da nossa aula, com a exposição desses conteúdos, e a gente marca aqui, colocando esses livros, a gente marca a importância, né, de a gente continuar estudando, continuar pesquisando, indo atrás de novos conteúdos, não é verdade? Então, a gente tem essas 3 sugestões aqui: a Religião dos Espíritos, um horto, livro de poesias, né? E as mesas girantes e o espiritismo. Para quem quiser, né, tiver curiosidade, pode ir atrás, certo? Então, nós encerramos, né, a nossa aula de hoje. Vamos fazer a nossa prece neste momento. Vou pedir que todos fechem os olhos nesse instante, buscando a tranquilidade, para elevar nesse instante nossas graças ao Divino Mestre, aos divinos amigos espirituais que colaboram e que engrandecem a nossa doutrina. Muito obrigado, Senhor. Acompanhe, Mestre, cada um de nós no retorno aos nossos lares e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal? Então, olha só, não vamos nos esquecer de estudar os próximos capítulos, ok? E fazer também os exercícios da aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá dar os nosso abraço fraterno, nos despedindo e até a aula que vem, tudo bem? Muito obrigada. Tchau, João. Até mais.